focar em trazer o Dr. Glauson para cá e ganhar tempo. Então cliquem na interrogação aqui e já vão mandando perguntas aí para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Vamos ver. Já chamei o Dr. Glauson para cá, já está entrando, enquanto você já vai mandando aqui, olha, pergunta, vai mandando. Bom dia, doutor! Bom dia, Paulo Júnior. Bom dia, Tera Life. Deixa eu melhorar meu áudio aqui. Como é que tá chegando o áudio aí? Tá ótimo, muito bom, tá perfeito. Seja muito bem-vindo. Como é que estão as Maravilha, coisas por aí? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus tudo bem. Foi uma semana muito produtiva, a semana que nós estamos aí na campanha do Novembro Azul, né? Ontem, dia 17, é o Dia Internacional de Prevenção ao Câncer de Próstata. Nós tivemos a oportunidade ontem de estar na Mundial Life com a equipe do Distrito Federal fazendo um belíssimo trabalho. Recebemos pessoas de todos os lugares do Distrito Federal, profissionais de saúde, convidados, e foi um trabalho maravilhoso. A semana inteira nós tivemos muito trabalho, porque apesar da minha especialidade, a radiocirurgia e a radioterapia na medicina nuclear no câncer de cabeça e pescoço, essa semana estamos todos nós voltados a atender esse público masculino na prevenção e no tratamento. Então, essa semana foi uma semana de bracterapia e radiocirurgias aqui nos nossos hospitais. Muito bom, muito bom, muito bom. Doutor, aproveitando este tema, né, aproveitando enquanto o pessoal está mandando as perguntas ali, a gente sabe que, graças ao bom Deus, tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, as mulheres entenderam a importância da prevenção, né? Tem uma live, inclusive, o doutor falando que os cânceres de mama, quando identificados de maneira bem precoce, nós temos até 90% de casos de onde a cirurgia às vezes nem precisa da quimioterapia depois, e alguns casos em que nós temos ali 100% de remissão. O doutor tem acesso aos dados, por exemplo, da minha tia, que ela não quis fazer o exame, sabia que tinha alguma coisa errada, não quis de forma alguma, relutou assim, quase que tendo que ir forçada para o hospital fazer um exame, e quando foi, o câncer já tinha criado metástase, já estava ali numa fase final. E nós temos casos também dentro da minha família em que foi identificado o câncer muito cedo e que a pessoa não precisou passar nem por quimioterapia. Foi uma cirurgia ali, passou 15 dias depois, voltou no médico e falou, ó, arrancou 100% do tumor, tá 100%, não vai precisar de quimio, não vai precisar de nada. A mesma coisa no câncer de próstata, né, doutor? Meu avô também teve um caso, fez raspagem, depois fez cirurgia, e também, graças a Deus, eliminou 100% do problema. A prevenção não trata-se só do nosso produto, também em todas as áreas da nossa saúde, né, doutor? Sim, Paulo Júnior, e essa pergunta é muito importante e pertinente, pelo seguinte: quando nós falamos em prevenção e saúde, e nós trabalhamos com uma terapia que tem a função de trabalhar 3 princípios fundamentais, que a gente já falou aqui, mas eu quero reforçar para os nossos distribuidores, levar essa informação hoje para as pessoas que eles vão visitar. Lembrando, nosso produto tem a função de trabalhar a reparação celular. No que diz respeito ao câncer, quanto mais a reparação celular ela acontece, menos oxidação de células nós temos, Paulo Júnior, evitando aquela multiplicação desordenada e indesejada. Tá? Se por acaso um câncer surge numa pessoa que utiliza um aparelho como esse, nós estamos falando de uma pessoa que está com um tecido mais íntegro, ela está com um tecido mais sadio. Então essa reparação celular, mesmo numa eventualidade de um câncer para uma pessoa que utiliza o aparelho, ela vai ter um tratamento ainda melhor, dada essa questão. Segundo, as características de imunidade, elas são fundamentais, por conta de que, quando nós falamos, por exemplo, numa quimioterapia ou numa radioterapia, que são tratamentos, Paulo Júnior, muito agressivos, né? A gente sabe da eficiência deles, a gente recomenda e prescreve isso aos nossos pacientes, mas é um tratamento agressivo. Agora pensa comigo, quando você tem uma pessoa com alta imunidade, melhor funções orgânicas, o seu organismo responde muito melhor, né? E por fim, a gente há de entender também que quando você trabalha as sinapses cerebrais durante o sono e faz com que você tenha um equilíbrio hormonal, você vai ter uma resposta medicamentosa melhor. Então, você tem 3 aspectos a serem considerados:
No caso de uma quimioterapia, de uma radioterapia e até mesmo de uma intervenção cirúrgica, o uso preventivo de aparelhos terapêuticos com as energias eletromagnéticas, em especial energia quântica, infravermelho e magnetismo, elas vão favorecer a esta pessoa estar numa condição de receber o tratamento com mais eficiência. E como você bem falou, quando o diagnóstico é precoce, tanto do câncer de mama quanto do câncer de próstata, nós temos mais de 90% de chance de cura, né? E isso é muito importante que todos os homens e mulheres saibam desse tratamento, saibam dessa necessidade. No caso da mama, é possível fazer o autoexame. Agora, no caso da próstata, é necessário fazer a prevenção para homens que têm casos de câncer de próstata na família, deve iniciar a partir dos 45 anos. Para homens que não têm casos de câncer de próstata na família, iniciar aos 50 anos a prevenção com o toque retal, fazer o PSA, fazer a ecografia abdominal e, se na eventualidade você tiver um tumor, fazer a chamada biópsia, que é chamado PAF, né? Que é a punção aspirativa guiada por ultrassonografia para verificar se realmente é ou não um câncer. O que eu fico abismado, doutor, é ver a quantidade de pessoas que negligencia o dom que Deus deu para a humanidade de poder curar a si mesma, né? Porque eu sempre falo sobre isso, falo, gente, olha, a ciência é um dom de Deus. A ciência ela é um dom de Deus. A ciência ela é uma dádiva divina. Dentre mais de 3.000 espécies que existem no mundo, Deus deu somente para o ser humano o cognitivo acumulativo. Ou seja, você até consegue ensinar um golfinho, você até consegue ensinar um labrador, que é um cachorro muito inteligente, mas é uma inteligência limitada porque ela não consegue se acumular em camadas, uma acima das outras, tornando ele sucessivamente inteligente. O ser humano é o único ser vivo que a semelhança com Deus ela não é só na parte física, né? Falando da semelhança de Deus em Cristo, mas ela também é na parte intelectual. Nós conseguimos adquirir memórias, experiências, e esse dom que Deus deu da inteligência, sendo transformado na ciência, ele é um dom para fazer o bem. Para fazer o bem para outras pessoas, para levar, tirar dor de quem tem dor, levar saúde para quem não tem saúde, cuidar, doutor. Eu vi dados incríveis, a malária, até os anos 80, ela matava milhões de pessoas no mundo inteiro. Através das vacinas, através do tratamento, hoje a malária, ela praticamente, no Brasil, por exemplo, ela praticamente não tem um índice, nem entra entre as 10 doenças que mais matam no Brasil. Ou seja, a ciência, mais uma vez, o dom do conhecimento, o dom da inteligência que Deus deu ao homem, trazendo o bem, fazendo bem para pessoas, para crianças que não têm acesso à qualidade de vida, hoje tendo, né? E eu fico assim, maluco de ver que tem pessoas que por uma bobeira de um exame, uma coisa de 10 minutos de exame, a pessoa ele corre o risco de passar por um processo de câncer, de uma dor que muitas vezes nem mesmo a morfina tira. Eu tive agora um caso, doutor, aqui na minha igreja, onde eu congrego, uma senhora que sofreu muito de câncer de intestino, e que a gente estava indo sempre na casa dela visitar, porque ela já estava numa fase que ela já não conseguia mais sair de casa. Então a gente ia até na casa dela, orar a Deus, cantar um hino e tudo mais. Doutor, nem a morfina resolvia mais. Dor absurda 24 horas por dia. E aí a minha pergunta é, será que muitas vezes a gente não negligencia o próprio dom que Deus deu para um médico, para a ciência, para os professores universitários, de ensinar? Você entra num hospital, há centenas de médicos, enfermeiras, aquele monte de gente ali para fazer o bem, para fazer o bem. E às vezes a pessoa não se cuida. Por isso que eu bato muito nessa tecla e falo de novo. Galera, se cuidem. Se cuidem, cuidem da saúde, porque a pior coisa do mundo é você chegar na velhice e você não ter prazer de viver. Você não ter prazer de viver na melhor fase de todas. Passou lá dos 70, 80 anos de idade, é ali que é o momento de se aproveitar, né, doutor? Aproveitar a vida, curtir tudo que você plantou, não vai conseguir viver por uma doença aqui, outra lá, outra lá, outra lá. É um momento muito bacana da gente começar a prevenir. Ó, doutor, eu não negligencio os seus ensinamentos, não, viu? Todas as vitaminas que o doutor passou para mim, ó, tá aqui, ó, desde o ômega 3, vitamina D, meu complexo vitamínico, todos, aqui tem de tudo, ó.
todas as vitaminas que o doutor passou para mim depois daqueles exames, eu não falho nem um dia, ó, nem um dia. Todo santo dia Paulo eu Júnior, tomo minhas vitaminas. isso que você está falando tem uma importância muito grande para os times no Brasil inteiro. A nossa live de quarta-feira, do dia 15, ela teve uma repercussão assim fora do comum, né? Eu sou difícil de falar esse tipo de coisa, mas foi uma repercussão fora do comum. E ontem eu vi um testemunho de uma pessoa que chegou para mim ali na Mundial Life e falou assim: doutor, eu saí daquela live ontem, de quinta-feira, de quarta-feira, até certo ponto envergonhada. Por quê? Eu não tinha parado para pensar o quanto que nós temos autoridade para poder falar de saúde. E aí é pegando o gancho do que você acabou de falar. A ciência está aí para isso, né? Nós aqui na medicina, nós temos uma máxima importante. Uma é, aquilo que está referendado cientificamente, a gente aplica, a gente discute e a gente colhe frutos daquilo. E a segunda máxima é a chamada medicina baseada em evidências, que ela não está nos nossos livros, ela está no resultado clínico do dia a dia. E isso tanto o Conselho Federal de Medicina, quanto as universidades, os centros de pesquisa que nós participamos, elas referendam isso. E aí vamos pegar, por exemplo, o produto terapêutico. Quando você pegar um livro, por exemplo, você vai ter dificuldade de encontrar respostas claras sobre colchão magnético. Mas quando você começa a pegar a energia do infravermelho longo e começa a estudar ela, a energia do magnetismo começa a estudar ela, e começa a linkar isso dentro daquilo que é a proposta do produto terapêutico que está sendo utilizado hoje, a gente vai perceber que nós estamos entregando para todos os distribuidores do Brasil uma autoridade científica que somente a TeraLife do Brasil é capaz de fazer. Somente ela foi a percussora. Ontem, ainda colocando isso dentro de uma perspectiva, quando nós terminamos a palestra, eu recebi um senhor que me falou o seguinte: doutor, eu agora não tenho mais medo de falar do nosso produto para quem tem problemas de câncer. Porque eu sei que ele pode ajudar na prevenção, durante o processo do pós-cirúrgico dessa pessoa e ao longo da vida dele. Então, eu acho que a live do dia 15, ela realmente fez um reencontro das pessoas com o destino. Eu estou percebendo uma movimentação no Brasil com uma autoridade e nós não vamos perder esse momento, viu, Paulo Júnior? Nós vamos, a partir da próxima semana, fazer uma movimentação grande nos estados, né, com todos os líderes, para que eles entendam que eles têm essa autoridade. Eu gostaria de convocar eles para que hoje, este final de semana, eles não deixarem de fazer uma visita, convocando pessoas que saibam que este aparelho é um aparelho sério, de responsabilidade, de respeito, de investimento científico e tecnológico. Eu quero te convidar, eu estou colocando o meu nome aí embaixo, certo? A indústria está colocando o nome dela aí embaixo. Então, vem com a gente, porque a gente está com você. Muito bom, doutor. Dentro dessa ótica ainda do dia 15, de fato, eu acredito que foi uma das lives que nós tivemos a maior repercussão aí na parte científica. E surgiu algumas dúvidas do pessoal, mas, doutor, é assim, vou ser sincero, quem não for no evento de São Paulo, eles não estão entendendo, doutor, o que eles vão perder, porque dia 15 foi 1h30, foi só um tira-gostinho, assim, sabe quando meu pai brinca assim, o senhor Paulo, com a sua sabedoria de vida, é engraçado. Ele tem algumas falas assim que você, na hora, passa despercebido. Depois você se pega pensando nisso e fala assim, nossa, que engraçado, tem total razão. Eu vou assim, que tudo que é bom é igual mel, pouquinho mel. Quando você pega mel e come uma garrafa de 1 litro de mel, chega na última colherada, doutor, você olha pro mel e já dá vontade de vomitar, de tanto que você comeu demais. Mas quando você pega uma colherzinha daquela de chá assim e coloca só um pouquinho na boca, você fica querendo mais. E o povo não tem ideia do que vai acontecer em São Paulo. É um curso completo, vai ter certificado. Gente, olha,
totalmente diferenciado. Imagina que o que vocês viveram ali no dia 15 foi só uma fração do que a gente vai viver em São Paulo. E surgiu muitas dúvidas. Só para o doutor ter uma ideia, nós estamos aqui agora, nesse momento, com 56 perguntas aqui. Eu vou selecionar algumas. A gente, não, obviamente, não vai conseguir responder tudo, mas aí eu tenho um pedido. Só que o pedido vai ser ao vivo, para o doutor não poder negar. Que é o seguinte, eu vou tirar print dessas perguntas e vou te mandar lá no WhatsApp. Aí, conforme o doutor for tendo tempo aí durante a semana, nos dias que for sobrar, tempo não vai sobrar, né? Mas na hora do almoço, nas horas que o doutor tiver um minutinho ali que dá para roubar um pouquinho, o doutor vai respondendo algumas delas lá nos seus stories, porque tem muita gente que amou o dia 15 e quer tirar dúvidas aí. Então vamos lá, primeira pergunta, essa é muito boa, doutor, muito boa, porque para mim trouxe um resultado gigantesco, principalmente depois que eu comecei a usar o Diamond. A pergunta é, como o aparelho, quem fez a pergunta foi o Marcos Antônio, lá de Catalão, Goiás, e ele fez a seguinte pergunta, como o aparelho auxilia as pessoas que sofrem de ansiedade e não dormem bem? Muito bem. Os distúrbios do sono, né, e já falando sobre isso, no próximo dia 30 de novembro eu vou estar no Congresso Brasileiro do Sono, representando a Theralife, apresentando 2 artigos científicos e vocês vão acompanhar ao vivo aí com a gente, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Pessoas que têm ansiedade, em geral, são pessoas que estão com uma carga muito elevada de desequilíbrio, não só hormonais, como de sinapses cerebrais. E principalmente a noradrenalina, ela está muito mais presente durante o período da noite, que deveria ser reduzido em função do desequilíbrio ou do descontrole do chamado ritmo ou círculo circadiano, né? Isso acontece, Paulo Júnior, em função de vários aspectos, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas um deles bastante importante são os novos modos de vida que nós temos no século XXI. Né? Então, a vida contemporânea, a corrida, o estresse, o medo, a insegurança. Isso faz com que você aumente essa comunicação cerebral de tal maneira que você descontrola quando você tem que produzir melatonina e serotonina durante a noite e quando você está produzindo, então, a sua noradrenalina. Ela deveria encerrar ali por volta das 10, 11 horas da noite e ela está em alta. Então, isso provoca o quê? Em primeiro lugar, aquela necessidade cerebral que você tem de querer dormir. Isso já gera uma ansiedade, porque você se preocupa com aquela necessidade de dormir. E a segunda coisa, você está gerando o quê? Uma insônia, que pode ser de forma aguda, naquele momento, em função de uma preocupação específica, ou ela pode ser crônica ao longo de vários meses e até anos. O produto, ele age, neste caso, com a presença magnética. A presença do campo magnético, né, é extremamente importante, porque esse campo magnético de 800 Gauss, ele consegue diminuir os estímulos elétricos cerebrais durante o período da noite. Quando essa corrente elétrica ela é diminuída, Paulo Júnior, você passa a ter algo em torno de 1,2 miliamperes de comunicação intracelular, que é a corrente adequada para que as sinapses estejam equilibradas. E aí, gerando esse equilíbrio, ao passar dos dias e meses que você está utilizando o produto, o aparelho terapêutico, você passa, então, a controlar naturalmente essa comunicabilidade. Por isso que para pessoas que têm ansiedade, que estão dificultando o sono, é essencialmente importante utilizar tanto o produto quanto o travesseiro tecnológico, tá? Porque quando você utiliza um outro travesseiro, Paulo Júnior, você vai distanciar o seu crânio do campo magnético. E a gente tem um campo magnético, ele tem um limite para chegar. Alguns tecidos, por exemplo, somente travesseiros que são feitos de material sintético, eles podem inibir a presença do campo magnético. Então, uma boa sugestão é sempre que você entregar o produto, entregar bem junto, né, nesse negócio que você está fazendo com esse cliente, o travesseiro tecnológico, para poder facilitar esse processo. E por fim, para quem utiliza o Diamond, a gente ainda tem uma outra tecnologia agregada, que é a cromoterapia, que é uma prática integrativa em medicina. E essa prática integrativa, ela traz ao paciente uma diminuição de estímulo cerebral quando você está utilizando a função multicores, que é aquela que ele vai variando ao longo do período de estar ligado, e ainda você pode utilizar as cores frias,
as cores frias também vão dar essa característica de melhora. Muito bom, doutor. Olha, dentro dessa, ainda falando sobre ansiedade, a maioria das pessoas, o doutor colocou um ponto que para mim ele é determinante. Doutor, para mim 50% do meu sono vem do travesseiro. Eu tenho pavor de travesseiro baixo ou alto, ou mole demais, ou duro demais. Parece que eu não sei o que acontece comigo. Esses dias eu falei para a Geise, olha, eu não vou mentir para você não. Se eu tiver deitado no meu produto, mas eu não tiver com o meu travesseiro, da altura que é feito para mim, né? Bonitinho, certinho, eu vou falar a verdade. Para mim, eu acordo de manhã com o pescoço, doutor, todo rígido, todo rígido, todo rígido. E tem muita gente que não consegue compreender que a coluna já começa na cervical, né, doutor? Já começa no pescoço. Doutor, o que tem de gente que dorme num excelente produto, mas com aquele travesseiro de mercado, sabe aquele da promoção? Pague um, leve três, aquele que não vale uma cocada. Eu fico maluco, a pessoa compra uma Ferrari, doutor, e vai trocar óleo, coloca aquele óleo do mais barato que tem. Eu falo, senhor, tem misericórdia. Paulo Júnior, só para que você possa... Essa fala é importante para os nossos distribuidores. Cerca de 12%, 12,5% para ser mais preciso, conforme os dados da Associação Brasileira de Ortopedia e Doenças da Coluna, diz que 12,5% das doenças que estão condicionadas à coluna se iniciam na cervical, no pescoço. Então, um travesseiro inadequado, pode provocar com certeza ali uma situação de dores na coluna, até mesmo você pode provocar a longo prazo o que nós chamamos aí vulgarmente, né, ou popularmente, do bico de papagaio. Certo? Por conta do uso inadequado do travesseiro. Muito bom, muito bom. Vamos tiver tempo, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Essa daqui já foi. Sebastião Gomes, como o aparelho pode auxiliar quem sofreu derrame cerebral ou AVC? Sebastião, muito boa pergunta, né? Ontem mesmo nós despachamos um parecer ali para o núcleo de pesquisa a respeito disso. Bom, primeiro, sempre eu quero orientar vocês que vão solicitar pareceres para que sejam sempre muito específicos. Como é que é o paciente, o peso desse paciente, a idade do paciente, se homem, se mulher. Porque a partir desse contexto eu consigo passar uma resposta muito mais precisa. Do ponto de vista geral, que você acabou de perguntar, o que acontece é o seguinte, nós temos que pensar, primeiro, em condições que a pessoa já sofreu AVC e nessas condições, qual é a sequela que ela tem. Se ela é uma sequela neurológica, motora, por exemplo, o que a gente tem percebido na nossa prática clínica é que essas pessoas têm estabilizado os seus sintomas. Né? Em alguns casos, elas têm melhorado os sintomas, mas a gente não fala em cura desses pacientes, porque são sequelas cerebrais, às vezes muito profundas, e que a gente precisaria conhecer para que a gente pudesse indicar um tratamento adequado para ele. Outra coisa importante que a gente tem observado, e aí até mais potencializado, é o uso do medicamento. Geralmente pessoas que têm sequelas de acidente vascular cerebral, essas pessoas elas têm baixa imunidade e baixa dificuldade orgânica de metabolizar fármacos. E aí, quando você está sobre o produto, Paulo Júnior, você está condicionando o equilíbrio orgânico e aí esse fármaco ele é mais eficiente. E aí os sintomas tendem a reduzir em função da ação do fármaco associada ao tratamento terapêutico, você compreende? Então, ele tem um resultado bastante interessante. Nós temos casos dentro das equipes aqui que trouxeram para a gente, de pacientes que tinham, por exemplo, desvio facial na região da boca. E que depois que passaram a utilizar o produto, esse desvio facial foi diminuindo até ele voltar à condição normal. Temos um segundo exemplo muito importante, que é a dificuldade motora. Logo depois do AVC, a pessoa tem dificuldade de andar. Ok? E depois do uso do produto, ali por volta de 180 dias após o uso do produto, começou-se a ter a percepção da melhoria da posição de ficar de pé e cerca de 12 meses do uso do produto, essa pessoa estava caminhando já sem auxílio de andador. Ok?
Então, o que a gente pode aí confirmar cientificamente? A presença do campo magnético provocando a comunicação e a melhoria da comunicação elétrica, principalmente no cordo, que é a coluna vertebral. E a segunda informação importante que seria a diminuição de inflamação tecidual pela presença do infravermelho longo, tá? Então são dois aspectos muito importantes que eu sugiro que as pessoas que eventualmente vão visitar hoje alguma pessoa sequelada de acidente vascular cerebral, pegue essa fatia aqui dessa gravação hoje, já mostra para essa pessoa, para que ela possa entender o benefício que ela vai ter. Não é um benefício imediato, ele é de médio e longo prazo. Então é um uso contínuo que vai dar o resultado. E principalmente, doutor, nunca, eu sempre falo isso, olha, nunca venda ou compre o produto esperando a cura de um problema já pré-estabelecido. Compre o produto ou venda o produto enxergando a prevenção e a melhoria da qualidade de vida. Porque, gente, a pessoa que teve um acidente vascular cerebral, assim, perdoem a sinceridade, mas a probabilidade dele ter um segundo, um terceiro e até mesmo, vou dar exemplos, né? Eu tenho um caso da minha família que, de um prazo de 1 ano, teve 8, doutor. Foi um mais grave que o outro, um mais grave que o outro. E quando teve o primeiro, não preveniu. Teve o segundo, não preveniu. Teve o terceiro, não preveniu. Então, é muito importante a maioria das pessoas entender que é pior do que você ter um problema é você continuar suscetível a ter a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, sem prevenir, sem mudar os seus hábitos de vida, dormir bem, fazer atividade física e assim por diante. Dentro dessa ótica, doutor, vou fazer uma última pergunta, porque essa acredito que a gente vai poder debruçar um pouquinho mais sobre ela. A maioria das pessoas sabe que existe uma infinidade de empresas fundo de quintal e que hoje em dia todo o segmento acabou se prostituindo, as pessoas colocam o dinheiro como sendo a bússola principal, esquecem da qualidade, das certificações, do embasamento científico, do embasamento jurídico e assim por diante. Há alguns anos atrás, o Dr. sabe que a Teralife ela recebeu um processo onde a cliente disse que o produto estava fazendo mal para ela. Inclusive, esse processo foi de Brasília, Distrito Federal. E aí, nós falamos assim, não, então beleza, então a senhora, vamos provar então que o produto está fazendo mal para a senhora, que não está fazendo mal. Quando chegou lá no juiz, o juiz falou, não, então nós queremos uma perícia técnica sobre o produto. Na hora nós falamos, show de bola, vamos fazer a perícia técnica sobre o produto. Vou resumir para vocês, gente, que a história é longa. O juiz determinou um perito do governo, o perito pegou o produto da cliente, fez toda a perícia e emitiu um laudo. Olha, o produto não faz absolutamente nada de mal e tal. A cliente, doutor, foi lá e recorreu, pediu um outro perito. Veio outro perito do governo, novamente, engenheiro eletrotécnico foi lá, fez toda a perícia. Bem, o doutor sabe bem do caso, porque várias das informações que foram mandadas lá vieram do seu escritório. Resumindo, a Teralife ela não só ganhou o caso, como também ganhou todo o ônus, né? A cliente ela teve que ressarcir todas as despesas. E nós, não querendo o mal da cliente, entendendo que ela estava sendo manipulada ali pela família, nós falamos, não precisa pagar nada não, tá bom, para nós só o fato de agora a gente ter essa jurisprudência já conta muito. Tanto é verdade que todas as vezes que aparece algum cliente dizendo alguma coisa desse tipo, nós já temos aqui, olha, o histórico de um caso que disseram a mesma coisa e que a ciência já comprovou através dos laudos, através dos peritos, que não é verdade. E surgiu uma pergunta muito importante que constantemente existe, que é o seguinte, a gente vê que tem muito cliente, ou às vezes pessoas, que compram o produto e por qualquer que seja o problema financeiro depois, se algum desacordo financeiro, né, que pode acontecer, ele começa a falar, olha, o produto está me dando dor no dedão do pé, está me fazendo mal aqui. Esses dias atrás surgiu uma cliente que falou que o produto estava dando prisão de ventre nela. Eu falei, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O produto faz totalmente ao contrário. Você se hidrata mais, você tem uma melhor hidratação, você tem um melhor funcionamento do teu metabolismo. Beleza. E vamos lá a pergunta. Existe algum caso onde a pessoa passa mal com o uso, ou o infravermelho longo ele faz mal, estando dentro das especificações técnicas
testadas dentro do laboratório, dentro das especificações técnicas da Anvisa, do Inmetro, de 4 a 14 micras dentro daquela zona segura, existe alguma possibilidade do infravermelho longo ou do magnetismo fazer mal dentro dessa zona segura? Muito bem. Se a pessoa está utilizando o produto de forma adequada, conforme está orientado pelo consultor, conforme está orientado pelo núcleo de saúde, conforme a gente atende aquele paciente, não há o que se preocupar em algum tipo de efeito que venha fazer mal a ele. A gente tem as condições de efeitos adversos. O que são efeitos adversos? É aquele princípio de adaptação ao produto que a pessoa pode ter algum tipo de desconforto. Isso é comum acontecer, mas isso não é levar a ela a algum tipo de doença. Então, um desconforto, às vezes, de algumas dores nos primeiros dias de começar a utilizar o produto, porque ela mudou a densidade dele. Ela pode ter, por exemplo, algum tipo de desconforto intestinal nos primeiros dias, porque está recebendo uma carga de infravermelho longo, mas logo depois de 7 a 90 dias do período, e o mais comum é em torno de 7 dias, a gente não tem casos de pessoas que têm algum tipo de prejuízo à saúde, ok? As contraindicações permanecem as mesmas, ou seja, para pessoas que têm implantes elétricos e eletrônicos, nenhum deles estão autorizados ao uso do produto, tá? Independente do tipo de implante que seja. Coclear, cerebral, de coração, bombas de micção, bombas de aplicação de insulina, enfim, uma infinidade deles, tá? Caso tenha alguma dúvida, nós vamos estar aqui do outro lado para poder te responder. Agora, é muito importante que o distribuidor, Paulo Júnior, se aproprie dessa autoridade científica. A gente Né? vê que tem Porque o muita que é gente, doutor, que não confia de verdade. Eu fico maluco com isso, doutor. Como Exatamente. que O a que é gente... se apropriar dessa autoridade científica? A apropriação dessa autoridade científica é você participar aqui do Bom Dia Life, anotar tudo que nós estamos falando, para quando for o momento que você for falar com o seu cliente, você falar assim, olha, nós temos um corpo médico, nós temos um corpo de saúde, nós temos a certificação de Anvisa, nós temos certificação de Inmetro, os nossos produtos são devidamente analisados, certificados, e nós temos uma acreditação em saúde. Usa essa palavra, acreditação em saúde. Nós somos hoje a única empresa que mantém um programa de qualidade total no Brasil. Você vai até encontrar produtos mais baratos aí pela internet afora, isso é normal no comércio. Mas você não vai encontrar um suporte técnico-científico e de segurança de qualidade de vida para você como nós estamos te oferecendo. Se eu estivesse vendendo esse produto, eu não perderia uma venda. Perfeito. Até porque, doutor, eu sempre... Olha, tem momentos em que repetir a mesma coisa é exaustivo, mas como a criação de um filho ela é infinita, né? Eu vejo pela minha criação, eu continuo recebendo instruções dos meus pais sempre. Então, a criação de um filho ela é infinita. A nossa função com os distribuidores e com a nossa família profissional ela é infinita. Mas tem momentos que é exaustivo mostrar para as pessoas o quanto o nosso trabalho nos bastidores ele é pesado para que eles tenham essa força lá fora. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, do que às vezes vocês não veem. Qualquer dia, doutor, eu vou pegar um print lá do grupo do núcleo de saúde e mandar para eles, nos grupos, para eles verem a movimentação diária de parecer, de dúvida, de pergunta. Gente, todo santo dia, doutora Jamile mandando distribuidor tal parecer, distribuidor tal dúvida. E doutora Jamile, pode mandar tal laudo que esse aqui já está pronto. Não, esse aqui vou ter que fazer um novo. Não, esse aqui a gente vai ter que fazer o estudo. Às vezes, a impressão que dá é que as pessoas acreditam que, olha, o produto é simplesmente tecido, espuma, compra o magnetismo, compra isso, junta tudo, faz o produto e manda entregar. Se tivesse ideia do nível da responsabilidade técnica de Inmetro, de Anvisa, gente, só para vocês terem uma ideia, no dia 15, a gente eu ainda acabei esquecendo, anotei para falar isso depois. Hoje, a única, só existe uma, mas busquem isso que eu estou falando, por favor. Entrem no site da Anvisa, entrem no site do Inmetro, entrem no site da BNT e procurem o que eu estou falando. A única empresa do Brasil que tem ISO 9001, ISO 14001, Inmetro e Anvisa juntas, as 4, a única é a TeraLife.
O restante das outras empresas, uma tem uma, outra tem outro, mas nenhuma tem os 4 selos mais importantes do Brasil juntos ao mesmo tempo. Inclusive, uma das empresas do segmento, quando o Inmetro agora, no ano de 2020, soltou uma nova norma em relação aos produtos com vibroterapia não ser obrigatório ter o selo do Inmetro, eles falaram assim, ah não, como não precisa, não é obrigatório ter o selo do Inmetro, então vamos sair do Inmetro. Por quê? Porque custa uma paulada por ano, auditoria, pagar auditor, pagar certificação, pagar tudo, é um rombo de despesa por ano para você manter o selo do Inmetro. A Theralife simplesmente manteve o selo do Inmetro para você poder chegar na casa do teu cliente e falar assim, o meu produto tem Inmetro. Observação, todos os produtos da linha Theralife têm o Inmetro. Diferente do que algumas empresas fazem, doutor, que é pegar um produto da linha, coloca um produto no Inmetro, usa o selo do Inmetro lá do lado da logo da empresa e o restante todo não está lá. Por quê? Porque você paga por produto. Lá no Inmetro você paga por produto. Então, cada produto cadastrado lá no Inmetro, você paga uma taxa, uma certificação, cada produto. Hoje, todos os nossos produtos são certificados dentro do Inmetro, todos, sem exceção. Então, quando eu vejo as pessoas não se apropriando dessa autoridade, isso deixa a gente, às vezes, doutor, com vontade de sair andando a pé, e lá na casa a pessoa fala assim, meu filho, acorda. O que você tem na mão é ouro em pó. É ouro em pó. Tem pessoas que daria tudo para estar no teu lugar, para poder entrar na casa do cliente e falar assim, eu tenho a melhor empresa do segmento aqui, na minha mão. Vamos para uma última pergunta, doutor? Vamos lá. Que dá tempo. Vamos lá. Essa pergunta aqui, olha, nossa vida, explodiu de perguntas aqui, depois eu vou te tirar print de tudo aqui. Mas essa pergunta aqui, ela é muito boa. Como a vibroterapia pode auxiliar nos casos de estresse e principalmente nos casos... Peraí. Duas perguntas. Nos casos onde... o corretor atrapalhou aqui. Onde a pessoa é sedentário. Essa foi a pergunta. Muito bem. É uma ajuda muito subliminar, tá? Sedentarismo não tem outro caminho, tá? A gente não tem receita para sedentarismo a não ser você sair dele. O produto doutor, imagina, doutor, se pudesse só deitar no colchão. Seria maravilhoso. O produto é maravilhoso, a gente sabe da tecnologia que ele tem cientificamente, mas eu gostei da pergunta, Paulinho, porque a gente pode aqui trazer um divisor de águas. É importante a pessoa entender, você distribuidor que está com a gente aqui hoje, que é o nosso consultor, é o nosso parceiro nos estados, entender o seguinte, que uma pessoa que tem sedentarismo, ela não tem sedentarismo. Essa pessoa vai ter, juntamente com o sedentarismo, doenças crônicas com toda certeza. Eu não tenho nem medo de errar no que eu estou falando na minha afirmação tão incisiva. Ele provavelmente vai ter alta de glicose no sangue, vai ter uma diabetes, ele vai ter uma pressão alta, ele vai ter problema de coluna. Então, você precisa pegar essa coisa que o paciente... Sem contar que vai ser insuportável, eu sou sedentário e quero um produto para me ajudar porque eu sou sedentário. Então, você fala assim, olha, no sedentarismo, o nosso produto é incapaz de fazer você caminhar, nosso produto é incapaz de fazer você correr, uma atividade física, mas aos pacientes sedentários, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças de coluna, é aumentado 5 vezes, Paulo Júnior. Então é a hora de você pegar esta pessoa que veio com essa resposta para você, não existe nenhuma resposta ruim do cliente para você. Você tem que pegar e fazer do limão uma belíssima limonada e servir para ele. Então, você pode estar nesse momento desenvolvendo algum tipo de doença crônica de coluna, doença crônica no seu coração, doença crônica nos seus pulmões, e o produto vai agir desta maneira no que diz respeito à melhoria da imunidade, reparação celular, controle hormonal, equilíbrio energético, que é essencialmente importante. Se o senhor duvida do que eu estou falando, abra aqui o site da Sociedade Brasileira de Medicina Integrativa e observa aqui o que o corpo médico fala sobre imunidade. Além disso, pessoas que são sedentárias têm maior risco de desenvolver, por exemplo, uma doença infecciosa como a Covid-19. Então, por que não utilizar um produto? 87% dos óbitos da Covid-19 está lá no site da OMS. 87% dos casos de óbito da Covid-19 foram pessoas sedentárias.
87, doutor. Estamos falando quase 90. Estamos falando de cada 10 pessoas, 8 que morreu era sedentário. Doutor, olha o que o doutor falou agora e vamos olhar na prática se é verdade ou não. Eu cheguei a 191 quilos. Triglicerídeos meu deu 1.513. Doutor, acho que o doutor nem pegou um caso desse na tua mão. 1.513 o meu triglicerídeos, meu colesterol, olha que loucura. A minha insulina em jejum estava dando 750. Eu já estava com síndrome metabólica, ou seja, eu tinha diabetes por excesso de insulina no corpo. Meu corpo já não identificava mais o que era insulina de tanto que tinha, então já era diabetes. E com tudo isso, quando eu comecei a fazer atividade física, doutor, eu tive uma resposta tão rápida, claro, também um pouco pela idade, mas eu tive uma resposta tão rápida, tão absurda, que nos primeiros 30 dias eu perdi quase 25 quilos. Quase 25 quilos. E aí eu sempre falo a mesma coisa, falo, gente, não negligencie o quanto o produto é incrível. O quanto o produto é incrível, o que ele trabalha por trás e a gente não vê. Paulo Júnior, isso que você falou é muito sério. Pessoas que têm resistência à insulina, uma das formas de você identificar ela, e eu vou falar de você, porque eu te conheço bastante, quando eu te conheci, que você estava mais fofinho, você tinha manchas um pouco amarronzadas na região do pescoço. Aqui, nas dobras. Exatamente. Isso é o quê? Isso chama-se resistência à insulina. Isso é um efeito dermatológico que representa o quanto está resistente à insulina. Pessoas de pele escura, de pele negra, né? Elas apresentam também da mesma maneira uma faixa bastante escurecida. Então isso é um alerta importante para pessoas que estão com sedentarismo e que estão com excesso de peso, certo? E a resistência à insulina, ela é causa primordial das pessoas não só terem diabetes, como provocarem parálises cardiorrespiratórias, tá? E aí eu quero deixar aqui um recado para os nossos distribuidores. Quando você visitar um cliente, um dos pontos fundamentais que eu gostaria que você tratasse com eles é justamente sobre a questão do diabetes e a questão da pressão alta, tá bom? Da hipertensão. O quanto que o benefício das terapias é importante para ele. Porque durante o sono, você vai estar utilizando a energia, por exemplo, a energia quântica, na rotação de moléculas de água, facilitando a eliminação de açúcar. A outra coisa importante é que durante a noite, quando você provoca vasodilatação com o uso do infravermelho longo, você faz com que o acúmulo sólido de partículas sólidas que está nos seus vasos sanguíneos seja diminuído, o que vai caracterizar uma diminuição de pressão no outro dia, quando você for para o seu trabalho. Por isso a importância de uma terapia que você usa durante a noite, porque ela trabalha por você enquanto você descansa. Então, gostaria muito que vocês tivessem esse olhar e essa conversa com o cliente de vocês hoje. E também quero fazer mais uma vez aqui o convite. Você que vai visitar alguém hoje, que você enxergar nele os princípios fundamentais do empreendedorismo que o Paulinho já ensinou para vocês aqui ao longo de um ano inteiro, convide ele para trabalhar conosco. A gente quer aumentar a nossa base de negócios em vários estados. A gente quer subir um pouco mais. Eu quero chamar o pessoal aí do Nordeste para que estejam conosco aí nessa empreitada, para que a gente possa encampar toda essa região da região norte-nordeste, para a gente ganhar espaço nesta região aí em 2023. Nossas metas de trabalho é crescer o nosso trabalho na região norte e nordeste. E é você aí que vai chamar essa pessoa para recrutar eles e trazer para a gente. O pessoal também do sul vai continuar fazendo, do centro-oeste também, do sudeste também. Não estou eliminando vocês, não. Mas nós, como empresa, nós temos metas de crescimento. Falei para vocês que nós já somos a maior empresa da América Latina e seremos a maior do mundo em 2024. E 2023 já passou. Não é 2022, 2023 já passou. Conto com vocês. Isso aí. Muito bom. Doutor, eu queria te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho, por estar aqui conosco mais uma manhã. O senhor Paulo ontem estava em Assunção, no Paraguai. Graças ao bom Deus, o trabalho lá fluindo a todo vapor. Quero parabenizar todos os diamantes e líderes de todo o Brasil, desde lá do Rio Grande do Sul, a todos os estados. Eu falo Rio Grande do Sul, gente, que é o último estado, e falo lá de Fortaleza, lá no Ceará, que é lá o topo, lá em cima, Maranhão também.
Agradecer e parabenizar todos pelo trabalho, pelo esforço de estar aqui. Cada um de vocês é a nossa razão por trazer cada vez mais conhecimento, mais informação, mais coisa boa. Doutor, Deus abençoe, parabéns por mais uma live maravilhosa. E semana que vem, nós vamos te arrastar mais uma vez, porque estamos com saudade dessa bomba de conhecimento. Eu tirei print das perguntas, vou te mandar aí no WhatsApp, conforme for tendo tempo, vai respondendo lá. Já começa a responder. Beijo, tchau, tchau. Valeu, Deus abençoe, galera.